Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de revisão de matemática para o Enem de 2022. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos. Desta vez a gente vai tratar sobre o assunto de regra de três, que é uma continuidade do assunto de razão em proporção, certo? Então, sem enrolação, vamos lá. O que é importante a gente saber? É muito importante que a gente saiba o que são a regra de três simples, a regra de 3 diretamente proporcional, a regra de 3 inversamente proporcional e a regra de 3 composta. Então, nessa aula aqui, pessoal, a gente vai tratar sobre a regra de 3 simples e composta e também sobre as variações, que são diretamente proporcional e inversamente proporcional. Antes da gente continuar, não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você e, obviamente, também segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque todos os dias tem dica de matemática por lá. Então vamos lá, começando com a regra de 3 simples. Do que trata a regra de 3 simples, pessoal? Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre a teoria e na próxima aula a gente vai resolver exercícios do Enem que envolvem regra de 3 simples e composta. Mas começando aqui com a regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela é aplicada quando a gente tem apenas duas grandezas envolvidas e queremos relacionar dois valores para cada tipo de grandeza. Então, nós vamos ter três valores vão ser conhecidos, certo? Então, três valores são conhecidos e deseja-se determinar o quarto valor. Por isso, a nomenclatura regra de 3. Então, o que acontece, pessoal? A regra de 3 ela é utilizada quando a gente tem basicamente duas grandezas, por exemplo, porcentagem e um determinado valor. São duas grandezas. E no caso da regra de 3, nós vamos conhecer três valores. Então, 3 dos 4 valores a gente conhece e um a gente não conhece. Por causa desse motivo que a gente tem que conhecer 3 valores. Para aplicar a regra de 3 é que vem a nomenclatura regra de 3, certo? Então, a regra de 3 vem do ponto em que a gente conhece 3 valores de dois tipos de grandezas para conseguir, então, resolver. Então, o que acontece? Essa é a nossa regra de 3 simples. E aqui a gente tem um exemplo, no caso a gente tem dois exemplos. A gente tem a regra de 3 inversa, onde aqui a gente tem uma grandeza A e aqui a gente tem uma grandeza B. Aqui a gente tem uma regra de 3 direta, onde aqui a gente tem uma grandeza A e aqui a gente tem uma grandeza B. Nesse caso, o que acontece? Cada caso, como a gente vai tratar com mais detalhes a seguir, a gente vai ter o seu tipo de resolução. Mas como a gente pode observar, o que acontece? A gente tem aqui dois tipos de grandezas, certo? E nós temos 4 valores. 2 para o A, 2 para o B. Aqui é a mesma coisa, 2 para o A e 2 para o B. E o que acontece? Desses 4 valores, a gente vai precisar conhecer 3, então precisamos de 3, sabendo 3 valores, a gente consegue encontrar o quarto. Então, conhecendo a nossa definição de regra de 3 simples, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a regra de 3 simples diretamente proporcional. Então, do que trata a regra de 3 simples diretamente proporcional? Então, considerando as grandezas A e B, sabendo que A e B são diretamente proporcionais, então, quando a gente tem uma relação direta, certo? Quando a gente tem uma relação direta, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então, por isso a gente faz aqui a multiplicação cruzada ou a multiplicação em x. Tanto faz a nomenclatura, as duas nomenclaturas estão corretas. Então, aqui a gente tem a nossa grandeza A com seus dois valores de A e aqui a gente tem a nossa grandeza B com seus dois valores de B. Daí, basicamente, o que acontece? Desses 4 valores, a gente conhece 3. Sabendo que é uma relação direta, o que a gente faz? A multiplicação cruzada. Daí, no caso, então, a gente vai ter o A1 que multiplica o B2, como a gente tem aqui, e o A2 que multiplica o B1, como a gente tem aqui. Daí, para a gente solucionar, vamos supor que a gente conhece e a gente quer descobrir o A1, então a gente isolaria o A1. Então, a gente teria A1 igual a A2 que multiplica B1 e divide por B2, se a gente quisesse, então, encontrar o A1. Mas a gente pode fazer esse processo para cada uma das 4 unidades. Daí o grande ponto, o grande questionamento seria
O que são duas grandezas diretamente proporcionais? Do que trata duas grandezas diretamente proporcionais? Você simplesmente precisa fazer a seguinte análise. Ambas vão aumentar, certo? Ambas aumentam. Então, quando ambas aumentam ou ambas diminuem, certo? Quando ambas diminuem, o que a gente tem? A gente vai ter uma regra de 3 diretamente proporcional. Mas daí você vai perguntar, o que seriam grandezas assim que ambas aumentam? Por exemplo, volume, certo? Volume e metros cúbicos. Volume e metros cúbicos são duas grandezas que aumentam, no caso assim, volume em litros. Então, se eu tenho uma caixa d'água, por exemplo, se eu tenho uma caixa d'água, essa caixa d'água é de 1.000 litros, ela vai ter 1 metro cúbico. Agora, se eu tenho uma caixa d'água de 2.000 litros, ela vai ter 2 metros cúbicos. Então, o que aconteceu? Ambas aumentaram. Então, por exemplo, eu tenho aqui metros cúbicos e litro. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros e 2 metros cúbicos tem 2.000 litros. Então, o que acontece? Aqui, ambas aumentaram. Como ambas aumentaram, se eu quisesse descobrir uma das três, a gente faria uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, uma multiplicação cruzada. Então, para você identificar quando que é diretamente proporcional, você tem que identificar se ambas aumentam ou se ambas diminuem, certo? Então, esse aqui é um grande ponto, certo? Se ambas aumentarem ou ambas diminuírem, a gente tem uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, vamos resolver agora algum exemplo para a gente entender como a gente pode aplicar isso, certo? Então, vamos lá. Ao caminhar 100 metros, uma mulher dá, em média, 120 passos. Quantos passos uma mulher dará, em média, ao caminhar 750 metros? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade de passos. Então, é isso que a gente quer descobrir. Como a gente faz? A gente tem 3 informações. Então, a gente tem claramente aqui um exercício de regra de 3 simples. Porque eu tenho aqui que 100 metros ela faz 120 passos. Aqui eu tenho 750 metros e eu quero saber a quantidade de passos. Então, como eu sei que é um exercício de regra de 3, o que a gente faz? A gente monta a regra de 3. Então, aqui eu vou ter metros e aqui eu vou ter passos. Eu sei que 100 metros vai acontecer o quê? Serão 120 passos e aqui eu vou ter 750 metros e eu vou ter x passos. Essa aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional? Sim, porque se ela vai andar uma distância maior, o que vai acontecer? Ela vai ter mais passos, ela vai fazer mais passos. Então, se ela anda 100 metros, ela anda 120 passos. Se ela anda 200 metros, ela vai fazer mais passos. Então, por isso, é uma relação direta. Se é uma relação direta, o que a gente faz? Uma multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter 750 que multiplica 120 e isso aqui é igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a 100 que multiplica o x. Esse 100 vai passar dividindo, então a gente vai ter 750 que multiplica 120 e isso aqui divide por 100. Sempre deixe essas contas para o final, porque você pode simplificar. O que acontece? Esses dois zeros simplificam com esses dois, então você vai ter o quê? Você terá 75 que multiplica por 12. Isso aqui é igual a x. Isso aqui você pode fazer 75 vezes 10, que é 750, mais 2 vezes 75. 2 vezes 75, eu sei que 2 vezes 50 é 100, 2 vezes 25 é 50. Então, mais 150. 750 com 50 é 800, somando então dá 900. Sendo assim, ela vai fazer 900 passos. Se é 900 passos, a alternativa correta é a alternativa D. Então, basicamente aqui, pessoal, o que você tem que ter em mente é como montar a regra de 3 e identificar corretamente, interpretar corretamente se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E, obviamente, inversamente proporcional a gente vai aprender agora. Então, vamos lá agora para a regra de 3 simples inversamente proporcional, certo? Então, a gente vai ter que agora identificar o que é a regra de 3 inversamente proporcional. O princípio, pessoal, é totalmente o mesmo, não muda nada. A única coisa que vai alterar aqui é que agora a gente vai ter uma multiplicação diferente e a interpretação é diferente. Mas a construção da regra de 3 é a mesma, não muda absolutamente nada. Então vamos lá. Considerando as grandezas A e B, sabendo que A e B são inversamente proporcionais, então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que as grandezas
são inversamente proporcionais. Quando que a gente sabe que as grandezas são inversamente proporcionais? Uma vai basicamente aumentar, então uma aumenta, certo? A gente vai ter que uma vai aumentar e a outra vai acontecer o quê? Vai diminuir. Então, enquanto uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Qual contexto a gente aplica isso? Por exemplo, velocidade e distância. Então, velocidade e distância. Como assim? Por exemplo, se você anda 120 km por hora, você vai levar um determinado tempo. Agora, se você anda 200 km por hora, você vai andar muito menos tempo para fazer a mesma distância. Por quê? Porque basicamente são grandezas inversas. Se você anda a 200 km por hora, você está andando mais rápido. Assim, o tempo que você vai levar para fazer um determinado trajeto vai ser menor. Então, você anda mais rápido e faz em menos tempo. Uma aumentou, o tempo diminuiu e a velocidade aumentou. Então, como a gente tem essa relação inversa, a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais. Então, novamente, a velocidade aumenta, o tempo vai diminuir. Então, velocidade aumenta, tempo diminui. Velocidade diminui, o tempo aumenta. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Então, o que você faz aqui? Aqui você vai ter as grandezas A e as grandezas B. O que a gente faz? Quando a gente tem uma relação inversa, como essa da velocidade e da distância, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação reta. Então, o A1 multiplica o B1 e o A2 multiplica o B2. Exatamente como a gente fez aqui. Então, basicamente, esse aqui é o seu objetivo. Você pegar, fazer uma multiplicação em linha e depois você vai, obviamente, como você vai ter três valores e você não vai saber um, você vai isolar aquele que você não sabe e você vai conseguir descobrir. Então, basicamente, aqui você precisa montar a regra de 3, identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional e então você consegue fazer a sua relação. Então, vamos fazer aqui um exemplo envolvendo regra de 3 inversamente proporcional. Um carro, ao andar 100 km por hora, faz um trajeto em 1h30. Sabe-se que neste trajeto a velocidade máxima ou máxima velocidade permitida é de 120 km por hora. Quanto tempo esse mesmo carro levaria fazendo o trajeto na velocidade máxima? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o tempo na velocidade máxima. Então, a gente tem aqui três valores, 1, 2, 3, a gente sabe claramente que é um exercício de regra de 3. Então, eu vou montar, eu vou ter velocidade e tempo. Eu sei que a velocidade de 100 km por hora leva 1h30, então 1,5 hora. E a gente sabe que a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora, então 120, e a gente vai ter aqui o nosso x. Ou eu vou colocar o t que já fica mais fácil. O que a gente sabe? A gente precisa identificar agora se é inversamente ou diretamente proporcional. O que eu sei? Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, é uma relação inversa. Se é uma relação inversa, a gente vai ter a nossa multiplicação em linha. Tendo a multiplicação em linha, o que eu vou ter? Eu terei 100 que multiplica 1,5 e isso vai ser igual a 120t. O que acontece? Esse 120 vai passar dividindo. Então, eu terei 100 que multiplica 1,5 e isso divide por 120. Isso aqui é igual a t, no caso, não x, certo? Então, o que acontece? Esse zero simplifica com esse zero, você vai ter 10 vezes 1,5. 10 vezes 1,5 é 15. 15 divide por 12 igual a t. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar. Aqui eu posso dividir por 3, fica 5. Aqui eu posso dividir por 3, fica 4. Então, eu vou ter 5 sobre 4. Eu sei que 5 sobre 4 é basicamente 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. 4 sobre 4 vai ser o quê? Deixa eu vir aqui um pouquinho para baixo, senão eu vou ficar em cima. Então, eu vou ter 4 sobre 4 é 1 e 1 sobre 4 é 0,25. Então, o que eu vou ter? Terei 1,25 hora. Se é 1,25 hora, a alternativa correta é a alternativa A. Então, como você pode observar, o que aconteceu? A velocidade aumentou e o tempo, que era de 1,5, diminuiu para 1,25, certo? Então, a gente teve essa relação inversa. Aumentou a velocidade e diminuiu o tempo. Então,
Quando a gente tem uma relação inversamente proporcional, isso vai acontecer. Vamos agora para a regra de 3 composta. O que seria uma regra de 3 composta? A regra de 3 composta é utilizado esta regra quando temos mais de duas grandezas. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Para solucionar esse tipo de situação, colocam-se todas as grandezas em uma mesma regra e são relacionadas às proporcionalidades duas a duas, sempre relacionando com a grandeza onde está a incógnita, ou melhor dizendo, sempre relacionando com a grandeza que está ao seu lado. Geralmente é colocado a incógnita no meio quando a gente tem 3 grandezas, que no caso é o mais padrão de cair, mas o correto sempre é fazer com a grandeza que está ao lado. Mas o que seria essa regra de 3 composta? É totalmente semelhante à regra de 3 simples, a única coisa que vai mudar é que você vai ter mais de duas grandezas. E o resto é absolutamente a mesma coisa. Você vai identificar se é diretamente ou inversamente proporcional e você vai seguir as linhas para fazer as multiplicações. E daí no caso da regra de 3 composta, você também vai ter uma incógnita. Não tem como ter duas incógnitas. No caso, se você tiver, por exemplo, 3 grandezas, aqui no nosso caso, A, B e C. O que vai acontecer? Você vai conhecer 5 valores e você vai ter que descobrir um. Então, basicamente, você sempre vai ter uma incógnita e ela é utilizada quando a gente tem mais de duas grandezas. Mas, basicamente, o princípio para você resolver, o princípio para você solucionar é absolutamente o mesmo, como a gente vai ver a seguir no exemplo. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O nosso exemplo de regra de 3 composta. Para realizar uma obra de ampliação em um condomínio, o sindicato contratou 2 pintores. A informação é de que eles conseguem fazer a pintura de 48 metros quadrados em um dia, trabalhando 6 horas por dia. Quanto eles conseguiriam pintar se fossem contratados? Mais 4 pintores para trabalhar 4 horas por dia. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quanto eles conseguiriam pintar, certo? Então, quanto de área eles conseguiriam pintar se fossem contratados mais 4 pintores para trabalhar 4 horas por dia. Então, a gente tem aqui claramente o exercício de regra de 3 composta, porque a gente tem essas relações e essas variações e a gente sabe que a gente pode encontrar o nosso valor de A. Então, o que a gente faz? A gente vai basicamente colocar as nossas 3 grandezas, porque aqui a gente tem quantidade de pintores, área, horas de trabalho por dia. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, certo? Então, o que a gente faz? Basicamente, eu tenho aqui pintores, eu tenho área e também eu tenho tempo, no caso, tempo de trabalho. No primeiro contexto, o que a gente tem? A gente tem 2 pintores, quanto de área? 48 de área e a gente tem 6 horas por dia, certo? Esse é o nosso primeiro contexto. O segundo contexto, a gente vai ter mais 4 pintores. Cuida com essa pegadinha, é mais 4 pintores. Não apenas 4 pintores. Então, se você tinha 2, agora você tem mais 4, você soma. Você vai ter 6, certo? O valor de A gente quer descobrir, então a gente vai deixar o A aqui. Ou se você quiser colocar o X, não tem problema. Eu costumo colocar o X. E o tempo agora são 4 horas de trabalho por dia, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocando todos os valores e temos a nossa incógnita, o que a gente faz? A gente relaciona as colunas para identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Pintores e área. Se eu tenho mais pintores, eu vou pintar mais área ou menos área? Mais área, mais pintores pintam mais. Portanto, é uma relação direta. Se eu tenho mais tempo, eu vou pintar mais área ou menos área? Se eu tenho mais tempo, eu pinto mais área. Se eu tenho menos tempo, eu pinto menos área. Sendo assim, também uma relação direta. Agora, para a gente solucionar, basta seguir as linhas de multiplicação. Então, o que vamos ter? Teremos 6 vezes. Então, 6 vem para cima, multiplica por 48. 48 segue a linha, multiplica por 4. Isso vai ser igual a 2 vezes x vezes 6. Então, 2 vezes 6 vezes o x. O que acontece? Como a gente quer saber quem é x, o 2 vezes 6 vai passar dividindo. Então, vamos ter 6 vezes 48, que multiplica por 4 e divide por 2 vezes o 6. Isso aqui é igual a x. O que acontece? Esse 6 simplifica com esse 6 e esse 2 simplifica com esse 4, ficando basicamente 2. Eu vou ter 2 vezes 48, eu sei que 2 vezes 48 é 96. Então, 96 igual a x. Se 96 igual a x, a alternativa correta é a alternativa D.
Então, como você pode observar, pessoal, não tem segredo. Basta você montar a regra de 3, colocar todos os valores e relacionar as colunas para ver se é diretamente ou inversamente proporcional e depois na multiplicação você segue a linha. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios do Enem sobre regra de 3 para a gente revisar e entender como isso é aplicado. Então é isso. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. E obviamente segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá.